Oi, almas, sejam bem-vindos ao canal, a esse tempo, a esse espaço. Eu sou Stephanie Mendes e é através, do silêncio, é na quietude, é no silêncio, é nos pequeninos momentos que a gente pode muitas vezes se encontrar o nosso norte, ter paz, paz de espírito. Por que que eu digo isso? Quando o grande plano divino se desenrolar passo a passo, pode ser que você o visualize acontecendo de uma forma devagar, vagarosamente. Meu bem amado, nada mais vai acontecer devagar nesse tempo, nesse plano, nessa terra. Tudo está se acelerando. No entanto, será um desenrolar de acontecimentos, porque tudo acontecerá na hora certa. Deixe que os acontecimentos se sucedam sem tentar brecá-los, sem tentar buscá-los, com medo de sua rapidez, com medo da vida. O ritmo é perfeito, por que não descansar e aceitá-lo? Não resista e encontre perfeita liberdade e harmonia à medida que o plano for se desenrolando, for se desenvolvendo. É verdadeiramente um plano maravilhoso e você, aí do outro lado, é parte dele. Você tem seu papel específico nele e é por isso que é importante você descobrir qual é a sua história, o seu papel. Qual é o seu propósito? E pare tudo para cumprir. Cumpra já. Não deixe passar nem mais um dia sem descobrir qual é a sua tarefa de alma. Recolha-se na quietude e no silêncio. É lá que será revelado, que lhe será revelado. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira lutando com a vida, questionando, debatendo, pensando, calculando e parari. E a gente se esforça, e a gente quer, a gente tenta, a gente se cansa, a gente desiste, a gente vira a página, pensa em outras ideias, vai para outros planos, corre para alguma outra forma de mentalidade que não seja ser aquela que aquieta. Porque realmente no mundo onde já estamos doentes, porque a gente precisa entender que as influências que vieram de fora nesse planeta vieram gerações atrás, vieram lá no passado. E de pouco em pouco, conforme o desenvolvimento do ser humano, dessa espécie, eles começaram a introduzir os pequenos venenos que acabam envenenando o nosso ser, a nossa alma, quem nós somos, a nossa potência, a nossa magia, poder, mágica. E nós agora aqui somos o resultado de gerações envenenadas, de gerações que já chegaram ao seu ápice da vida, o ápice do momento da vida, adoecidos, envenenados, desacreditados. E a gente ficou com essa sobra, com essa certa expectativa e pequeno fio de fé de que, ok, né, existe essa fonte de tudo, existe esse Deus, e esse Deus cuida da gente e tudo, sim. A fonte ainda está lá. Mas a forma como o planeta se transformou com o desdobrar do tempo fez com que nós não estivéssemos mais conectados a lá, a esse Deus, a essa fonte, a esse plano, a essa coisa que é a fonte de tudo. Entenda bem, toda música é feitiço. Toda palavra colocada sobre a sua vida é um tipo de feitiço. Por isso que a palavra tem poder. Entenda que todas as regras que você já viu por aí sobre a sua saúde espiritual, sobre inteligência emocional,
sobre o ganho da clareza mental através do aperfeiçoamento e desenvolvimento, né, do entendimento das emoções, tudo isso é real. A única coisa que não é real é o fato de você não acreditar que você é um ser espiritual, especial. É a sua descrença que te afasta da manifestação. É a sua falta de acreditar, de ter fé, primeiro em você e em tudo ao seu redor. Porque se você crer, se você acreditar em você, automaticamente você está acreditando na fonte de tudo, em Deus, naquilo que é o source, a fonte de tudo. Então, como a gente já vem desse costume, né? A gente está agora acostumado a viver a vida como ela já é, a desacreditar e aí esse ponto final, a gente tem muita dificuldade de recuperar uma autoestima, um poder pessoal manifestador de fé, entendimento espiritual, mental e emocional de que nós somos esse ser de luz, que nós já temos todas as informações necessárias e possíveis para o avanço, para a melhoria, para fazer aquilo que a gente quiser nesse lugar que é a nossa casa no momento, o planeta. Porque a natureza desse planeta vem da mesma fonte. Nós somos apenas um complemento, um braço dessa natureza. Ou seja, nós também somos essa natureza. Mas nós somos o tipo da espécie irresponsável, desajuizada, sem entendimento de que a gente não sabe nem o que fazer com o lixo que produzimos. O lixo mental, o emocional e o material. Há um desequilíbrio entre as espécies aqui no planeta, porque existe sim a espécie humana, que é afinada, né, tem a habilidade emocional muito mais ativa, e tem a outra espécie que, se eu não me engano, também é humana, mas também é mais afinada, alinhada, sintonizada com a mentalidade mais fria. E esses dois grupos de seres humanos precisam achar um acordo, um balanço. Tem que haver um tipo de benevolência entre os dois, ternura entre os dois, para que possa haver uma geração e um futuro de saúde e paz. Porque não adianta nada eu querer ter um filho aqui hoje e agora, se logo em seguida eu já vou envenenar ele com tudo aquilo que a gente passa a mão na cabeça achando que é bom, mas na verdade é um baita veneno para o nosso espírito, para a nossa alma. Porque se você não toma cuidado com a música que você escuta, isso é um veneno. Você está se encantando, deixando os outros usar a magia deles em você. Seu alimento, a mesma coisa. Abençoe o seu alimento antes de comê-lo. Se você tem voz, boca, mas usa ela para falar mais mal das outras pessoas, ao invés de falar coisas para você mesmo, ao invés de orar para você, para sua família espiritual, para a fonte de tudo, isso também é veneno. Se você permite apenas o seu ego liderar a sua vida e comandar toda a sua linhagem aqui, a sua história, a sua vida, os seus dias, significa que você está sendo o oposto da sua alma. Você está sendo o oposto que a sua alma está te pedindo, está querendo. Se você se emplastifica, se você muda o seu corpo demais, se você tem vaidade demais, você não assume e aceita e incorpora e você não está integrado na peça que você é, que a fonte fez você como você é. Então, se você não aceita isso, a sua peça já foi modificada, e aí todo o tabuleiro, todo o quebra-cabeça, todo o jogo fica craquelado, desmontado. O mundo fica pouco habitável.
Se atente a essas mensagens e cuide da saúde do seu espírito, com a sua saúde espiritual devia ser número 1 nesse planeta, porque a gente vive uma pandemia, uma epidemia de doença espiritual, atingindo o mental, o coração, o corporal e toda a vida aqui na Terra. A Terra, mãe, natureza está doente por conta dos filhos inconsequentes. Pense sobre isso. Faça a sua parte. Você é uma peça fundamental para esse jogo da vida. A gente se vê em algum outro vídeo, tempo e espaço. Cuide da sua energia. É a mesma coisa de cuidar do nível, da voltagem, da tua bateria de vida. É a sua fé.